tudo bem? Naquele saquinho que a tia Michele mandou para vocês, tem um saquinho transparente, não é verdade? Então, naquele saquinho transparente tem uma sequência de atividades ali. A primeira atividade é essa aqui, de interpretação, certo? A gente não vai fazer hoje. Vai ficar aqui, vai ficar aqui, certo? Aí, tem aqui, ó, uma atividade, deixa eu ver, essa aqui, ó. Essa aqui, ó, ditado de palavras com AM, EM, IM, OM, UM. Então, é an, em, in, on, certo? É aquele que tem aqui o desenho de um compasso. Pega essa folhinha aí, no saquinho transparente, tá bom? Aí vocês vão escrever sozinhos, como se fosse um ditado. A tia Michele tá falando as palavras para vocês escreverem. Só que eu não vou ditar. O que vai acontecer? Vocês vão escrever essas palavras aí. Eu vou falar as figuras e vocês vão escrever sozinhos, certo? Isso aqui é o quê? Um compasso. Então, vocês vão escrever compasso. Eu só vou falar o que são as figuras, daqui a pouco vocês escrevem, tá? É só porque às vezes vocês não podem entender as imagens, tá bom? Porque essas duas aqui eu achei que ficou bem clarinha, as de cima. As outras eu achei que ficou boa, mas essas aqui estão bem claras. Então, vamos lá. Compasso, isso aqui é o que? Uma nuvem. Isso aqui é um pombo. Isso aqui é um pudim. Tambor. Isso aqui é o quê? Bomba. Isso aqui é uma empada. Isso aqui é um computador. Isso aqui é um bombeiro. Esse também tá bem clarinho, ó. Bombeiro. Isso aqui é um bombom. Tampa. Ambulância. 100 e lâmpada, certo? Pinta também depois tudo que escrever, certo? Para o nosso caderno ficar bem bonitinho, organizado do jeito que a gente estava fazendo na nossa sala, tá bom? Então, essa folha nós vamos fazer agora. E vamos fazer essa aqui também, ó. Tá? Essa aqui são palavras an, en, in, on, A-N, E-N, I-N, O-N, U-N, certo? Aqui ela foi com M e essas aqui com N. Certo? Lembra disso que a tia Michele falou ontem, que a gente ia fazer umas atividades hoje com M e N? Então, vocês vão escrever. Então, vamos lá. Canguru, cinto, elefante, morango, sanfona, onça, anjo, melancia, centopeia, laranja, onda, bandeira, pente, certo? Tá bom? Aí vocês escrevem com atenção, pinta as figuras, tá bom? E eu mandei também para casa de vocês, que a tia Michele mandou, cadê? A nossa rotina dos dias de atividades também, não foi? Foi sim. E, calma aí, deixa eu pegar aqui, porque eu falei pra mamãe de vocês que eu ia ficar mostrando tudinho pra vocês se organizarem direitinho em casa. Opa! Aqui, ó. Hoje a gente falou que ia fazer matemática, já fizemos. Ditado, essas duas folhinhas de ditado, ok. E interpretação, certo? O que vocês vão fazer? Lembra que a gente fez a atividade na nossa sala
da chuva de poesias, que a tia Michelle abriu o guarda-chuva. Lembra? Então, que a tia Michelle leu várias poesias da Cecília Meirelles. Lembra que eu falei para você que a gente ia fazer um projeto do Dia da Poesia? E dentro da sacolinha de vocês também foi um livrinho chamado Leilão no Jardim, certo? Esse Leilão no Jardim é uma poesia da Cecília Meirelles também. Só que hoje nós vamos estudar a biografia dela, ou seja, a história de vida da Cecília Meirelles, certo? Então vamos fazer a leitura juntos, certo? Então vamos lá. Biografia de Cecília Meirelles. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro, ó, igual a mim, ó, carioca, ó, no dia 7 de novembro de 1901. Olha quanto tempo tem, ó, 1901, nós estamos em 2020. Foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Cecília ficou conhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para muitas línguas, ou seja, ela foi reconhecida em vários países de língua inglesa, espanhola, certo? Em outras línguas, certo? Em outros países. Perdeu o pai poucos meses antes do seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Então ela ficou órfã, sem pai e sem mãe. Foi criada pela sua avó materna. A avó materna quer dizer que é a vovó, mãe da mãe. A portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Cecília faleceu no Rio de Janeiro no dia 8 de novembro de 1964. Então, ela morreu em 1964. E olha, para vocês verem, ela morreu em 1964, nós estamos em 2020, e os poemas, os livros da Cecília Meirelles são conhecidos até hoje, porque ela foi uma poeta de grande expressão, e ela fez vários poemas, não só para crianças, mas para os adultos também, né? Ela foi uma poetisa muito famosa. E continua sendo, né? Que a gente está estudando ela até hoje. A outra folhinha, ó, essa folhinha e essa folhinha. Aí preste atenção no que a tia Michelle vai combinar. Nós temos aí com vocês, eu entreguei, o caderno de interpretação, ditado, não é? Isso, e redação. Vocês vão colar aquelas 2 folhinhas de ditado, que a tia Michelle acabou de falar que vocês vão fazer, vão colar no caderno, aquelas 2 folhinhas, e vão colar essas 2 também no caderno, tá? Cola as 2 folhinhas. E responde, certo? Tudo que a gente leu aqui agora vai ter perguntas aqui para vocês responderem, tá bom? Lembrando que as frases têm que começar com letra maiúscula. Faz a leitura. Responda. Qual o título do texto lido? Aí vocês vão lá e vão ler. Qual o título? Biografia de Cecília Meirelles. Vai escrever aqui. Quantos parágrafos possui o texto? Lembra que a tia Michelle falou? Parágrafo é quando a gente começa uma frase dando espaço lá no início da folha. Então, quantos parágrafos tem esse texto? Quantas vezes começou a frase aí com letra maiúscula? Vocês vão botar a quantidade. Quando nasceu Cecília Meirelles? Tá lá escrito no texto. Qual era a profissão de Cecília Meirelles? Tá lá no texto também. Como se chamava a avó materna de Cecília Meirelles? Tá lá no texto. Quando morreu Cecília Meirelles? Tá lá no texto. Agora é a sua vez, número 2. Escreva a sua biografia. Eu quero saber a história da sua vida. Até hoje, tudo que aconteceu na sua vida. Escreve um pouquinho aqui. Como é você? O dia que você nasceu, que horas foi, com quem você mora, como é o lugar que você mora, se tem irmãos, quem mora na sua casa, conta um pouquinho de você, tá bom? Então, essa atividade e as outras 2 folhinhas
são para fazer agora, certo? Não é para casa, não, é para fazer agora. Nesse cantinho que vocês fizeram aí nesse momento de estudo, tá bom? Beijos, até amanhã, tá legal? Isso foi tudo pela aula de hoje e eu vou botar agora também um videozinho interativo, tá bom? Aquele videozinho que eu faço da matéria nova para fixar bem o nosso conteúdo, tá bom? Igual o de ontem que eu fiz dos antônimos, aquele clipezinho, hoje vai ter um clipe falando sobre as medidas de tempo, tá bom? As formas como a gente pode medir o tempo, tá legal? Um beijo, até sexta-feira, até amanhã, dia 27, tá?